Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Erickson Scorsin sobre poluição sonora e o ruído na cidade. De Guarapuava, no Paraná, Erickson é advogado e consultor em direito público com ênfase em direito das comunicações. Doutor em direito pela USP, é cofundador e diretor-presidente da Associação Civil Monitor Ambiental Antirruídos, com a missão de promover o direito a cidades limpas, saudáveis e sustentáveis, livres de poluição sonora. É autor dos e-books Direito a Cidades Livres de Poluição Sonora e Condomínios Saudáveis e Sustentáveis, livres de ruídos excessivos e poluição ambiental sonora. Quer participar da nossa comunidade e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/comunidade. Seja muito bem-vindo, Erickson, para mais um episódio do nosso podcast, para a gente falar sobre um assunto que é de todas as cidades brasileiras, em alguma medida, né? O barulho, o ruído nas cidades, a poluição sonora. E isso causado não só pelo trânsito, por exemplo, né? O barulho dos carros, caminhões, né? Veículos, assim como diversos usos da cidade, né? Sejam bares, sejam festas, vizinhos incômodos, né, pessoas conversando na rua em voz alta, em horários inadequados, enfim, inúmeras situações de poluição sonora que a gente encontra no nosso dia a dia. E, Erickson, você criou a Associação Civil Monitor Ambiental Antirruídos. Fala um pouco como você se interessou por essa pauta e o que faz a associação. Anthony, muito obrigado aí pela oportunidade, é um prazer falar contigo. Eu sou um acompanhante aí do podcast Caos Planejado, né? Parabéns aí pela tua iniciativa de colocar o urbanismo brasileiro, né, na vanguarda, né? Levar a educação, levar a informação. E eu comecei como um ato de cidadania, Anthony, percebendo, né, ao longo até um quadro comparativo desde a pandemia, né, a tragédia da pandemia, a gente percebeu na parte acústica uma melhoria significativa, um paradoxo da pandemia, né, que é a ausência, a redução da poluição sonora nas cidades por causa da pandemia. Então, um evento trágico, mas, por outro lado, você perceber como que a qualidade urbana pode melhorar sem o ruído, né? Então, o que a gente faz? A gente apresenta trazer propostas, projetos, atos normativos, né, projetos de projeto de lei em âmbito local, estadual e federal, né, trazendo uma atualização da parte regulatória no Brasil, que o Brasil está muito, muito atrasado, né? Então, eu, como advogado, consultor em direito público, então a minha área é até comunicações, né, direito regulamentar, mas resolvi como cidadão, incomodado com essas questões que se falou, o ruído ambiental, o ruído veicular, né, o ruído de conflitos de vizinhança, obras de construção civil, né? Eu falei, não, a gente precisa organizar, chamar. Então, a gente atua em empoderamento dos cidadãos, né, levando a informação para o cidadão ter condições de em suas ações aí do cotidiano, inclusive até ações judiciais, ele está mais equipado juridicamente e tecnicamente, né? E do ponto de vista regulatório e consultivo, né? Que a gente aí faz essa parte de consultivo de melhoria da regulação, melhoria da fiscalização e da legislação brasileira. Não, excelente. E parabéns pela iniciativa, Erickson. Então, acho que é um gancho legal para a gente começar a nossa conversa, né? Esses projetos de lei, né? Qual que é o conceito por trás dos projetos de lei que vocês propõem através da associação e por que o Brasil estaria atrasado nesse quesito regulatório? Primeiro, uma excelente pergunta, esse é o nó gordo nosso, né? Então, o que a gente traz? O urbanismo sonoro, né? O urbanismo sonoro, né? E a partir das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Para você ter uma ideia, para a audiência também saber, eu também não sabia e fiquei sabendo alguns anos atrás, a Organização Mundial da Saúde diz que o ruído acima de 50 decibéis é um fator de risco de dano à saúde, né?
E o que eu falo quando ruído? Ruído geralmente é um ruído mecânico, né? Ele é proveniente de um equipamento, de uma máquina, de uma obra, de um serviço, de um veículo, né? Então, isso que eu estou falando quando eu falo de ruído, e o que a gente fala, ruído excessivo, desnecessário e nocivo. Então, a Organização Mundial da Saúde falou, então a gente está conversando aqui, voz não é ruído, voz é um som natural, né? Então, para ter essa diferenciação básica, né, do que quando a gente está tratando da questão do ruído. Então, a Organização Mundial da Saúde tem parâmetros, por exemplo, de o limite diário de ruído que ela recomenda pela saúde. 53 decibéis durante o dia e 45 decibéis durante a noite. E se a gente pegar as leis municipais, principalmente, até a legislação federal, não seguem, estão desatualizadas. A gente tem um gap, né, um atraso cultural, e normativo e técnico muito grande. Né? Então, o que a gente está defendendo? Primeiro, que toda a legislação brasileira, estadual, municipal e federal, se adeque a esses parâmetros da Organização Mundial da Saúde. E, para você ter uma ideia, a Agência Ambiental da União Europeia, de certo modo, segue esses parâmetros da Organização Mundial da Saúde, pouca diferença, um decibel um pouco para cima, outro para baixo, mas segue para a questão de ruído do setor ferroviário, um pouquinho lá para a aviação civil, medidas de mitigação. E o que a gente, então, é essa espinha dorsal? Não. As cidades, para a gente ter uma cidade saudável, a gente precisa ter a prevenção contra a poluição sonora. Tá? E aí, o que alguns conceitos que a gente está debatendo, trazendo, buscando positivar no direito brasileiro, o ecodesign acústico. Né? Então, o ecodesign urbano acústico. Então, como eu aprendo aí muito com vocês, né? Questão de urbanismo, planejamento, gestão urbana, a discussão com leis de zoneamento, né? São falhos, são frutos de uma época, né? Foram elaborados, né? Não houve até participação da sociedade civil de modo adequado, né? A gente entende que é uma legislação mais pró-ruído, mais pró-poluição do que uma legislação pró-meio ambiente, pró-qualidade de vida, qualidade urbana. Então, o ecodesign urbano acústico, a ecoeficiência ambiental acústica, um outro princípio, e a sustentabilidade ambiental sonora, né? E a governança ambiental acústica, né? Então, repetindo, o ecodesign urbano acústico, botar isso na legislação, a ecoeficiência ambiental acústica, já que a gente tem o princípio da eficiência energética, a gente também precisa ter um princípio da eficiência acústica. Aí para obra, serviço, maquinário, né? Não, a cidade e a sustentabilidade. A gente fala, né, economia sustentável, né, e a própria saúde urbana, economia urbana. Então, a gente tem que também, como falo no princípio da sustentabilidade, vamos falar também na sustentabilidade ambiental acústica. Então, são conceitos, para você ter uma ideia, a gente conseguiu no movimento aqui, um grupo, né, um movimento mais articulado. Paraná, então, tem uma lei, a lei estadual sobre a promoção do direito à cidade limpa, saudável e sustentável, livre de poluição sonora. Foi promulgada em novembro do ano passado, está uma fase de regulamentação dessa lei, aplicável, que os municípios do Paraná vão ter que seguir essa lei, que é um modelo realmente. Então, essa lei é uma lei exemplar, moderna, né? Trata da inovação, trata do ecodesign, sustentabilidade ambiental e a adequação da política urbana aí não só a política urbana, a política de trânsito, a política de meio ambiente, a esses parâmetros da Organização Mundial da Saúde. Bom, Erickson, tentando tangibilizar essa medida específica que você citou, né? Bom, tem aí uma recomendação de um limite de 53 decibéis durante o dia, 45 durante a noite, né? As leis brasileiras não seguem esses parâmetros, mas eu vou fazer uma provocação, né? Então, assim, digamos que mesmo a legislação brasileira tenha hoje um limite de, vou chutar aqui, tá? Não sei quanto que é, 60 durante o dia, 50 durante a noite. E aí está acima e tudo mais. A nossa aplicação da lei não é a melhor de todas, né? E se mesmo existindo a lei, a gente sabe que é muito difícil fiscalizar e aplicar essa recomendação, né?
Então, e talvez aí que seja a minha maior área de interesse, né? Independente do que é regulado ou sugerido, como que são os benchmarks, né? Quais são as indicações de vocês para a gente melhorar seja monitoramento, fiscalização, né? E de uma forma que não, vou chamar aqui de que não mitigue ou que gere dano demasiado às atividades urbanas que são muitas vezes barulhentas, né? Por exemplo, uma obra, né? Se assim, nenhuma obra pode fazer barulho, acabou as obras, acabou a construção civil no país, né? Então, como é que a gente faz essa conciliação? Também outra boa pergunta, Anthony. Não, a gente precisa de instrumentos, né? Medição. Então, o que a gente precisa estar fomentando um ecossistema para radar acústico, por exemplo, né? A gente não tem o radar de velocidade. Então, o radar de velocidade, né, urbana, ou mesmo nas estradas, comprovou uma prática eficiente para você controlar a segurança viária, trânsito. Né? Então, se a gente tem o radar de velocidade, a gente precisa ter um radar acústico. Né? A gente conversou lá na França com a Bouygues Paris, é uma agência ambiental lá da França, que ela tem um protótipo de radar acústico, está lá em Paris, e a região metropolitana, fase de testes, acho que não foi regulamentado, tem a Medusa. Então, ela foi desenvolvido o radar acústico. Né? Então, a gente acha que esse tipo de ferramenta, tecnologia, fundamental para o monitoramento, né? No caso do ruído veicular. Mapa de ruído, também a gente disseminar o conceito. Tem um projeto de lei federal da projeto de lei sobre despoluição sonora, da deputada Tabata do Amaral, também prevê lá mapa de ruído para cidades, se não me engano, acho que acima de 300 ou 500 mil habitantes. Né? Então, o mapa de ruído, radar acústico, câmaras, parte de fiscalização também, para a gente não ficar numa discricionariedade do fiscal, né? Câmara acústico é um tipo de tecnologia lá fora, a gente precisaria ou fabricar aqui no Brasil ou trazer essa tecnologia. Né? Por exemplo, obra de construção civil, né? Mercado imobiliário. A gente tem que desenvolver uma cartilha para a construção civil, ela precisa se conscientizar ao seu impacto que ela causa nas relações de vizinhança. Né? Então, com medidas para você eliminar o ruído, reduzir, isolar, enclausuramento das máquinas. Para você ter uma ideia, o Chile, né, o nosso país vizinho, ele é extremamente avançado na parte de geral, na poluição sonora. Né? O Chile está com uma frota, se não me engano, lá 4 mil ônibus elétricos. A capital, se não me engano, só a capital de Santiago. Né? Chile tem mapa de ruído. Né? Chile tem uma educação ambiental. Você vai falar, construção civil lá, ele exige para você reduzir biombo acústico, né? Mantas acústicas, para rodovias, lá o impacto de rodovia, barreiras acústicas. Então, tem uma série de conjuntos, até que é uma obrigação do poder público investir, né? Incentivar, e o mercado, né? Então, tem soluções de mercado, se no Brasil não tem, vamos trazer de fora essas tecnologias, vamos trazer, né? Porque sem o monitoramento, realmente, você informar a população, né? Que ela está numa área de risco. Então, se a gente tem hoje um mapa que a gente não ia imaginar que hoje tem área de risco, né, climático, né? E já está existindo isso, né, de uma forma mais sistêmica. Então, a gente precisa também um mapa de ruído de uma forma sistêmica para a pessoa saber que ela está vivendo em uma área de risco a saber, para ela poder escolher viver ali, né, aeroporto. Né, tá, isso é um exemplo clássico, quem mora perto do aeroporto. Mas aí a gente não tem o heliporto agora. Né? Você começa a morar em um determinado bairro, você escolhe e começa a proliferar helipontos, né? E sem um tratamento adequado, preventivo dessas questões. Uhum. Agora que você mencionou essas barreiras acústicas, eu lembro de ver na Europa, ao redor de algumas avenidas, umas barreiras, às vezes até meio curvas, assim, sobre as estradas. Imagino eu protegendo os bairros, né, as casas que estão do lado de trás. Eu confesso que eu não faço a menor ideia da eficácia dessas barreiras, mas deve gerar alguma proteção, né? Enfim.
E essa questão dos aeroportos é até assim mais excepcional, né? Porque, bom, como é que vai diminuir o barulho de um avião? Né? E acho que já começa a entrar. E aí, até assim, uma pergunta para você, né? Como que a gente, assim, o aeroporto seria um caso de excepcionalidade na transmissão de ruído, né? E a nossa função seria mais informar a população através de um mapa de ruído, né? Essa é a parte da pergunta. E a segunda parte seria até em relação assim, bom, mas aí a gente tem uma linha, hoje, né? A gente tem uma linha tênue entre um avião e outras coisas. Por exemplo, um carro, a gente quer que o carro diminua o ruído e há formas de fazer isso. Mas daqui a pouco a gente já está falando nesses carros voadores, né? Os eVTOLs, que na minha cabeça, se tiver um monte desses voando pela cidade, vai ser um ruído assim, assim enlouquecedor, né? Porque se um drone já faz aquele barulho que todo mundo consegue ouvir, imagina centenas de carros voadores pela cidade, né? E acho que pouca gente fala sobre isso, né? Esse ruído gerado veicular e também do espaço aéreo. Não, boa questão, Anthony, questão o ruído aeronáutico, né? Então a gente imagina que há coisas que são impossíveis, né, de reduzir o ruído, mas são. Não tem uma história, Léo Beranek, ele é engenheiro acústico norte-americano, na década de 40, o Departamento de Defesa americano, né, Força Aérea, precisava reduzir o ruído de aviões militares para não serem facilmente detectados pelos radares dos inimigos. E ele fez, ele conseguiu, né? Ele conseguiu. O Léo Beranek, ele ajudou na redução na parte acústica da Sala de São Paulo, que é considerada lá em São Paulo, né? Sala musical, uma das referências mundiais. Então, se na época, né, 1940, ele já conseguia, existia engenharia para você mitigar o ruído. Então existe Londres, Reino Unido, por você ter uma ideia, quando eles falam na parte da aviação civil, redução de ruído, sustentabilidade. Então, a sustentabilidade para eles é energética e ruído. No avião e na infraestrutura aeroportuária, né? Mas, como você falou, claro, situações mais hardcore, mais difíceis, como o ruído, né, aeronáutico, você precisa de uma transição, uma adaptação, um investimento maior. O que a gente também defende? O zoneamento ambiental aéreo, né? O zoneamento ambiental que não é um discutido. A gente nem sequer zoneamento ambiental, acústico, mas zoneamento ambiental aéreo, porque para que a gente tenha as rotas sejam mais eficientes e mais seguras, né? A gente teve aí no campo da segurança aeroviária problemas, né? Temos problemas de tragédias de avião de pequeno porte caindo numa área residencial das cidades, né? A população não é informada que existe uma rota aérea e depois qual o barulho que essa aeronave causa, né? Então um estado de insegurança urbana, né? Porque a gente também defende junto lá o ANAC, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, primeiro medida de segurança, né? Mais transparência com essas rotas aéreas. E depois levar esse debate para a eficiência acústica do aeroporto. Então é possível, e numa pior hipótese, o que a gente defende? Poluidor pagador, né? Se tem uma atividade econômica, ela está gerando gera lucro, mas gera uma externalidade, tal da externalidade, como a literatura econômica diz, que externalidade é nada mais, nada menos que ineficiência e degradação. Então, o poluidor, ele vai ter que pagar os custos de mitigação aí, né, para a vizinhança, e no mínimo, né, os estudos de impacto ambiental acústico, na vizinhança, quais são as medidas de redução. Só que eu digo lá, a gente está muito atrasado, no Brasil, né, sem falar outras áreas, ferrovias, enfim. Mas existem soluções técnicas de engenharia para você equacionar isso, ter um plano. Então, lá o que é o legal da União Europeia? Que eles têm um plano de redução de ruídos até 30% até 2030. Então, a União Europeia está fazendo isso, a Agência Ambiental da União Europeia está cobrando isso.
O Tribunal de Contas da União Europeia está fiscalizando para que os países, como tem as metas de mudanças climáticas, as ODS, enfim, lá no campo. E aí estamos falando lá de infraestrutura urbana pesada, né? Então, porto, aeroporto, rodovia e as cidades. Então dá para fazer, a gente tem que, no Brasil, colocar na agenda urbana. Uma mensagem rápida dos apoiadores institucionais que ajudam o Caos Planejado e esse programa a ficarem no ar. Este episódio conta com o apoio da OSPA, uma empresa escola com foco em inteligência territorial, projeto e capital, que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário em parceria com governos, investidores e desenvolvedores. E também 0 e 1 Arquitetos, um escritório que compreende a arquitetura como um exercício de leitura, método e realização. São projetos desenvolvidos com clareza, presença e compromisso com quem vive a arquitetura. É interessante. Erickson, outro caso prático, eu diria, desafiador, né? E saiu uma matéria recente na revista The Economist, né? Eu até compartilhei a matéria contigo recentemente, falando sobre como as cidades estão tentando lidar com a vida noturna, né? Que, enfim, a vida noturna é uma demanda que as cidades têm, né? Principalmente jovens adultos, né? Mas que é uma demanda que muitas vezes, inclusive, gera um próprio, digamos assim, diferencial para uma cidade, né? Para atrair jovens profissionais e famílias, mas que tradicionalmente são poucas ferramentas, ou ferramentas pouco sofisticadas para lidar com esse conflito, né? De, sei lá, um bar próximo a residências, né? E aí a matéria traz alguns exemplos, né? Parece que São Francisco está criando algumas zonas de entretenimento, né, na sua cidade. Bom, né, nessa região vai ter um pouco mais de barulho e vai ser isso mesmo, né? E também deu o exemplo de Austin, no Texas, que foi uma cidade, né, que atraiu e continua atraindo muitos jovens, que não colocou todo o ônus da mitigação sonora nos geradores, né? Eles estão criando legislações que dizem também para incorporadores preverem isolamento acústico, né, nas próprias construções, para que tenha aí um equilíbrio, né, de custo entre o que está, digamos assim, sofrendo dano, né, do barulho com quem está emitindo. Como que você vê, né, uma forma inteligente de conciliar esses interesses conflitantes, né, em uma grande cidade? Eu li, obrigado lá pela matéria que você encaminhou, busquei aprofundar mais a questão. Eu acho que por questão dos princípios, né? Então, o que a gente também prioriza, apesar do nosso nome na Associação Monitor Ambiental, mas um pilar nosso é defesa do direito de propriedade, né? Defesa do direito de propriedade, seja, né, do residencial, realmente, né, principalmente, né, liberdade, né, e a questão da ordem, né? Então, quero que não, questão de ordem pública, né? Então, eu acho que a coexistência pacífica, né? E lá aí eu fui dar uma olhada, realmente lá Paris tem o plano de melhoria ambiental sonora, né? E lá tem o conselho que eles chamam Conseil de la Nuit, não? Conselho da Noite. É meio que uma câmara de conciliação de interesses, né? Que essa economia que eles chamam, né? Economia noturna, economia da noite, enfim, né? É legítimo, né? Exploração comercial à noite, né? Entretenimento, cultura, realmente, tá bom, é legítimo, mas existe a comunidade de residentes, que é o caso aí que a gente conversar, não é um problema na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Um problema que está ocorrendo, toda uma população lá de 8 mil pessoas, condomínios privados, moradores, e que todo final de semana tem evento musical, né? Então eles
não tem mais, e tem uma série de filmes documentais retratando isso. E como é que esse público, porque veja, a questão acústica, mesmo que eu blinde todo, né? Um apartamento blindado acusticamente. Uma hora eu vou ter que abrir a janela, né? Preciso de um ar. A pandemia mostrou isso. Preciso da ventilação. Na ventilação do ambiente, tanto para um ambiente, um edifício comercial, quanto residencial, você precisa ventilar, precisa o ar circular. Não posso ficar 100% no ar-condicionado, né? Então, acho que esse é um ponto de saúde pública, de pensar, e aí a gente pensa aí, né, o edifício, as novas regras sobre isolamento acústico para edifício novo, de alto padrão, está resolvido, realmente, né? Quem tem possibilidade de ter a janela acústica, porta acústica, tratamento, enfim. Mas tem toda uma população lá, não tem os números, a gente vai tentar um dia ter essa estatística, acho que 99% da população não tem condições, né, técnicas de se defender do barulho. Então, quando é um empreendedor que atua a medida de equação, acho que ele tem um ônus, o empreendedor noturno ou diurno que gera e limite o ruído excessivo, e mesmo assim não consegue. Primeiro, ele deveria medida para eliminar, isolar todo o ambiente. Então, tem tecnologia hoje para você isolar um bar, você controlar, monitorar o bar, o restaurante, casa noturna, né? Uma casa noturna, você com segurança. A gente tem um outro problema aí, derivado disso, claro, a qualidade do material acústico, né? E aí a gente teve problema de casas noturnas, né? O episódio aí que tivemos a questão da tragédia com a Boate Kiss, né? Própria material inflamável que é usado no revestimento acústico. Aquele outro caso lá da Crans Montana, na Suíça, também estação de esqui, jovens morreram, problema na qualidade acústica do material, tem um problema sério, né? Que você precisa conciliar os interesses, né? Digamos, a atmosfera, a paisagem acústica, e eu acho que primeiro e no direito de propriedade dos residentes locais, né? O cara está vivendo 10, 20, aqui volta e meia pessoas me procuram, né? Senhoras moraram uma boa área no bairro residencial e de repente tem um bar, né? Que às vezes não é só o som do bar, mas é as pessoas, né, conversando na rua. Então a gente precisa de um equilíbrio, mas o responsável pelo estabelecimento, e eu acho que hoje o critério das licenças urbanas para esse tipo de empreendimento tem que ter uma análise mais criteriosa, o estudo do impacto na vizinhança, obrigatório. O cara vai montar um bar, um restaurante, e que ele mesmo saiba que ele vai vender, ele ter um marketing da acústica, porque muita gente está deixando de ir para uns lugares de entretenimento por causa do barulho. Tem muita gente que se ouve, não vou num restaurante porque está barulhento demais, não consigo conversar, não vou numa casa noturna porque o som tá alto demais. E outra tragédia anunciada, mesmo o pessoal da noite sabe, por causa dos músicos, né? A tragédia que é a vida do músico, quem está junto, atua com o setor do músico, o cara fica surdo, né? Acima de 80 decibéis de modo contínuo, o cara vai perder, romper o tímpano, ou ele vai ficar surdo e vai ter um zumbindo. Tem vários amigos aí na área da música que tem esse problema. Então é insalubre, a gente precisa debater isso, precisa mitigar, e aí para o custo econômico, quem vai pagar a conta disso aí? Interessante, Erickson. Eu queria avançar um pouco mais nessa discussão das soluções, né? Porque eu vejo assim que hoje em dia uma das ferramentas, eu diria, mais utilizadas, mesmo que de forma genérica, para mitigar o conflito gerado pela poluição sonora é o zoneamento. O zoneamento de uso do solo numa cidade que diz, olha, nessa região a gente vai ser predominantemente residencial, nessa região é comercial e tudo mais, né? E a separação física entre determinados usos é o que muitas cidades têm utilizado, né, para atingir esse objetivo, né? O zoneamento, claro, ele não nasce exclusivamente com esse objetivo, mas sem dúvida as pessoas defendem o zoneamento
né, também utilizando essa prerrogativa, né? O que eu tenho percebido, pelo menos na prática, ultimamente, é que as linhas em relação a um ou outro uso, né, de acordo com o zoneamento, são meio frágeis do ponto de vista do dia a dia, né? Então, pega um exemplo assim, bom, um clube esportivo, né, que tem um salão de eventos em meio a um bairro predominantemente residencial que faz rotineiramente festas e eventos, né? Outro seria, por exemplo, dentro de um próprio condomínio, né? Um condômino que, sei lá por qual motivo, né, gosta de fazer grandes festas, né, no seu apartamento, no salão, emitindo ruído, né? E eu estou trazendo aqui assim situações cotidianas, né? Que o zoneamento por si só não parece não endereçar, né? E aí, o que eu queria te perguntar mais uma vez, né? Qual é a sua opinião em relação, digamos assim, à eficácia do zoneamento para endereçar esse conflito sonoro, né? E como a gente pode aprofundar as ferramentas de monitoramento que você já sugeriu aqui? Anthony, bem colocado o tema. Esse é um outro nó da questão realmente. O zoneamento tradicional clássico, né? A gente estudou, né? Você separa a indústria, deixa a indústria, que a principal fonte antigamente era a indústria, então segrega a indústria, né? Os setores mais comerciais, barulhento, outro, e o residencial tentar isolar, né? Mas mostra que esse modelo até de cheiro, né? Então tem a questão do cheiro, né? Estabelecimentos comerciais, né? Com gerar um tipo de não só ruído, mas cheiro, fumaça, enfim. Mas eu acho que, digamos, a parte prática, como a questão da fumaça, né? Uma churrasqueira também pode gerar uma fumaça, um odor, né? Uma lareira, enfim, você precisa equacionar. Então, só o critério geográfico, realmente, ou de uso permitido ou não, ou proibido, ele é insuficiente, né? Mas eu acho que o critério mais é importante. A gente, é um uso residencial, são pessoas que estão, né? Não pessoas no home office, né? Vivem dentro, né? Estão trabalhando no home office, são perturbadas, né? Mas mesmo edifícios comerciais, né? Também precisa de um mínimo de contenção do ruído para. Então, eu acho que o que a gente justamente está propondo, do ponto de vista normativo, é o zonamento ambiental acústico. Definir o critério, reduzir até os decibéis. E o que é o problema? Tem a festa, vozes normais, mas se a gente falasse, o cara vai tocar só um violão, né? O cara vai levar só um instrumento. Não, o problema não. O cara vai levar uma caixa de amplificação do som, né? Então, a hora que eu amplifiquei o som, eu estou ampliando a escala de propagação do ruído, tá? Então, a fonte. Então, se a gente não combater na fonte, na raiz, cara, pode ou não usar, para você ter uma ideia, lá no Oregon, Portland, Estados Unidos, eles debatem a questão do subwoofer, né? Então, uma regulação específica do subwoofer das casas no túnel, quem usa, porque, né, se você bota no talo um subwoofer, você arrebenta até o tímpano das pessoas. Então, você tem que ter essa questão técnica meio que um código, a gente trabalhar também com códigos de conduta responsável, né? Enfim, que é um problema de educação também, né? Então, por exemplo, lá o Reino Unido lá tem um código do anti-behavior, social anti-behavior, é um código de conduta, né? Se a pessoa faz barulho na rua, é vândalo, enfim, a gente tem falta aí um código de posturas, talvez, né? Não só a lei do zoneamento, mas eu acho que os códigos de posturas, do velho, né? Código de postura, que entra no campo da cidadania. Qual é o teu direito como cidadão e qual... tem o direito de se divertir, beleza, tem o direito de fazer a festa, beleza, mas tem o dever de não invadir, não interferir com a propriedade do outro, o sono do outro, com a saúde do outro.
Então, talvez, não só o zoneamento, acho importante, a gente tem que debater, por isso a gente está defendendo o zoneamento ambiental acústico, baseado na eficiência ambiental acústica para reduzir ruído. A gente precisa debater indicadores, não só tem. Então, qual é o indicador? Porque lá fora eles debatem. Lá, né? O que está avançado lá na União Europeia? Valência, lá na Espanha, eles têm também lá um monitoramento e definiram áreas de sensibilidade ao ruído, áreas de contenção ao ruído, porque parece, não conheço Valência, mas é uma área turística, né? Então, mas vamos imaginar agora áreas turísticas, né? Você já tem uma população normal na cidade, aí a cidade começa a vender o roteiro turístico. Então, tem toda uma população turística que vem para a cidade que pode. É o transtorno que lá, várias cidades europeias, Portugal, né, Espanha, né, um contingente de gente vai para se divertir, naturalmente, está de férias, mas que você arrebenta com a qualidade de vida do morador tradicional da cidade. E aí o poder público não vai fazer nada, vai se omitir como tem se omitido. Então, o problema, a gente tem um problema de conveniência da autoridade pública, né? Ela libera onde não deveria liberar, nem conforme o critério tradicional da lei, não deveria botar um bar lá, mas bota, né, por vias, às vezes, transversas, ou altera a legislação para um pequeno grupo que tem uma força política e um lobby político, né, um grupo do barulho, mas tem outros grupos que não, né, que nem a questão de motocicleta, né, também tem um problema sério, né, ruído veicular em motocicleta. É óbvio que é um incômodo para todo mundo. Então, Erickson, se eu entendi bem a proposta, não seria zonear necessariamente os usos das edificações, porque a gente sabe que, né, não necessariamente o uso a gente vai conseguir prever o ruído a partir de uma categorização genérica de usos, mas efetivamente de ter um zoneamento de, digamos assim, zonas de ruídos mais altos ou menos altos baseados em monitoramento. É mais ou menos isso? Eu acho que algumas circunstâncias excepcionais, devidamente, né, justificado, olha, temos dificuldade técnica de reduzir, porque a atividade gera um incomodidade, enfim. Então, a regra geral, só que nossa regra geral, então, ela é muito alta, muito tolerante ao ruído. A normativa toda é muito tolerante. Então, 65, 70, lá a briga lá em São Paulo. Lá em São Paulo elevou ainda para construção civil, lá ele levou para 85, inclusive noite e final de semana. Então, liberou geral, então virou caos. Virou um caos sonoro. Caos sonoro, né, uma tragédia anunciada, o que a gente precisa baixar a regra mais baixa, né, conforme a Organização Mundial da Saúde. Há algumas circunstâncias excepcionais, aí você poderia uma autorização para emitir ruído, digamos uma alteleira. O que não pode é circunstância. Hoje a gente meio que todo mundo tem que tolerar, um grupo apenas é o barulhento, não. Então é ônus e bônus urbanos. Eu acho que até nos planos diretores tem a regra da distribuição equitativa dos ônus, né, para a questão do impacto de infraestruturas urbanas. Eu acho que esse critério de equidade da distribuição de ônus deveria ser aplicado. Mas eu acho que, como tem meio que lá na lógica da emissão do carbono, o cara vai ter que pagar ou compensar, a gente, mais ou menos, essa lógica deveria adequar para o ruído. Então, vai emitir, vai ter que pagar um imposto, uma taxa, vai ser temporária essa emissão ou não, é um uso temporário daquele espaço, mas lembrando sempre, na hierarquia do controle do ruído, primeiro, obrigatoriamente, você tem que eliminar, não conseguiu eliminar, então você tem que justificar. 2, não conseguiu reduzir, você vai ter que justificar. E 3, se não conseguiu eliminar nem reduzir, você tem que isolar. E então a gente tem que ter que a gente chama no direito um devido processo legal de etapas, fases, né, para ter a motivação técnica. Não vou conseguir o custo disso, o ônus, que não pode, do jeito que está, esse libera geral, né?
Antes de continuar, um recado importante do Caos Planejado. Se você gosta das discussões que trazemos aqui no podcast, o nosso curso online do Planejamento ao Caos, entendendo o urbanismo das cidades brasileiras, é o próximo passo. São 28 aulas gravadas com conteúdo claro, crítico e embasado, para você entender de verdade por que as cidades brasileiras são como são e o que dá para fazer diferente. O acesso é imediato, o conteúdo é direto ao ponto e o curso já está sendo usado por estudantes, profissionais e até equipes técnicas de prefeituras em todo o país. Quer saber mais? Acesse caosplanejado.com/curso. Eu vou só ler alguns comentários aqui que vieram pelo chat, porque os apoiadores que estão aqui na sala, pelo menos, parecem estar pessimistas em relação ao problema. Então, o Cristiano diz, eu tenho janela acústica tripla e ela apenas mitiga o problema. Para certos tipos de som ajuda pouco. Renan, acho a sociedade brasileira, como está configurada, não consiga viver bem em altíssimas densidades, né, pelos problemas de ruído. O Percival, né, o caso meu microfone tivesse aberto, vocês ouviriam a britadeira que está na rua furando o asfalto. E assim, a gente está gravando agora às 2 da tarde, né, e o comentário do Percival me lembrou de um episódio de quando eu morava em São Paulo, eu presenciar uma obra de britadeira na calçada e parecia ser alguma coisa de concessionária para resolver alguma tubulação de gás, alguma coisa assim, à meia-noite. À meia-noite tinha a britadeira, né, trabalhando, né, no espaço público de São Paulo. E quando eu vejo episódios assim, né, isso era assim no meio do Itaim Bibi, realmente parece que pelo menos em alguns lugares do Brasil, a população meio que jogou a toalha em relação à situação de barulho, e o próprio poder público, em casos como esse, né, prefere, por exemplo, gerar um incômodo sonoro à noite do que enfrentar uma massa de críticas em relação ao trânsito, que é o caso de São Paulo, né? Porque assim, não tem horário para fazer a obra, de dia vão reclamar do trânsito, de noite vão reclamar do ruído. Então, fazemos de noite, né? Essa foi minha leitura da situação que eu estava vendo ali. Então, qual que é a tua avaliação? Assim, a gente tem cidades, digamos assim, mais ou menos, você exemplificou São Paulo como um caso ruim, né? A gente tem cidades mais ou menos preparadas para lidar com ruído no Brasil? Não, esse é o problema. Então, realmente, eu não vejo um modelo positivo, uma iniciativa realmente de tecnologia, de monitoramento. Então, esse de coisa. Só que a esperança, né? Então, veja, o caso da lei aqui que a gente tem, o estadual, mas também a gente não acreditava que fosse, vou conversando com pessoas, né, todo mundo, movimento acadêmico, sociedade, político, enfim, e saiu, é uma lei muito boa, é uma lei muito boa. Então, eu acredito exatamente isso, mobilização política, né, a informação. Então, isso que tentando responder a janela acústica realmente, né, falou, ó, vidro triplo não resolve, esse é o drama, veja o drama. A pessoa já gastou, né, um dinheiro, né, um investimento em defesa de propriedade, mas não resolveu. Então, a gente é a fonte. Britadeira tem que chegar lá e cobrar da autoridade pública. Não, o cara vai fazer a britagem lá, não é só hora. O cara tem que ter um tapume, algum biombo acústico para atenuar. Isso aí tem que ver até com os técnicos, né, engenharia acústica. Mas qual obrigatoriamente só vai usar a britadeira se tiver um tapume acústico ali, alguma barreira junto para diminuir. Então, essa consciência que falta da autoridade pública, né? E claro, a gente tem os órgãos também, a gente trabalha também para preparar o próprio judiciário e o Ministério Público também nesse campo técnico, né? Uma capacitação institucional para o controle das omissões das prefeituras, né? Então, esse é um problema grave, né? Então, eu, por exemplo,
coisas que não foram pensadas antes, foi feito, né? Mas não foi feito na consequência. Caso de ônibus, né? Transporte público. BRT, é uma maravilha, ótimo, sabemos disso. A princípio, é essa modalidade, mas eu acho que ninguém parou para pensar na externalidade do BRT do ponto de vista acústico. Tá? Então, essa é uma bandeira também nossa, porque com o ônibus elétrico vai realmente praticamente resolver. Só que ao longo dessa mudança, 20, 30 anos, não vai ter ônibus elétrico para toda a cidade. O Chile fizeram uma pesquisa antes e depois com o ônibus elétrico. E a população realmente reconheceu a diferença significativa para a qualidade de vida com o ônibus elétrico. Então a gente tem que pensar, não, porque a gente não é ruído, mas vamos pensar também em mudança climática, eletrificação. Moto elétrica. Acredito eu, se botar moto elétrica, também vamos resolver o problema com barulho de motocicleta. Alguns equipamentos elétricos, não são todos, mas né, equipamento de jardinagem. Se você jardinar tem um motor a combustão, o motor elétrico é menos pior do que o de jardinar. Então tem uma série no campo aí também. A gente tem uma proposta para a indústria, para a parte de fabricar a ecoeficiência, a gente cobrar da indústria a ecoeficiência acústica do equipamento, né? Então, eletrodoméstico. Por que desde o não eletrodoméstico, o aspirador de pó, por que é barulhento? O secador de cabelo, salão, né? Um salão de beleza. E a gente tem também aí, para pensar, não só o cidadão comum, mas um grupo de, né? As pessoas com neurodiversidade, né? Um neurotípico, neurodiverso, que ele é sensível ao ruído, né? Então aí por isso que a gente também fala no urbanismo inclusivo. A cidade ela tem que ser pensada para incluir essas pessoas, pessoa com ouvido absoluto, por exemplo, né? Pessoa que tem um problema de insônia, né? Dormir, né? Pessoa com transtorno mental. A cidade, a política pública não foi desenhada para o atendimento sequer das pessoas comuns, sequer as pessoas com diferenças de cognição. Erickson, surgiu aqui uma pergunta do Percival, né, em relação ao que diz a lei do silêncio em São Paulo. Eu não conheço a lei, né, mas eu estava dando uma olhada aqui no que é o PSIL, Programa de Silêncio Urbano, mas me parece algo muito limitado, né, porque não fiscaliza ruídos em imóveis residenciais, em eventos, em veículos, em obras, né, enfim. Não sei qual que é a sua opinião em relação a isso. Acho que o PC é um caso do realismo fantástico, né, de São Paulo, porque, veja, parece, se não me engano, 38 fiscais para 10 milhões, lá, acho que né, São Paulo tem 10 milhões de habitantes. Veja, 38 fiscais, né? Então é um conto de fadas, né? Não vale a pena 11 milhões e meio, que bom, o Renan respondeu. Então, 38 fiscais, por mais que os caras né, se esforcem, não é impossível, não tem tecnologia, e a gente tem problemas realmente da prática. Você faz a denúncia lá, o cidadão liga lá para um serviço. Veja, e outro problema que a gente não falou, a cidade segura. Então, a questão da poluição sonora é uma das principais fontes de reclamações para as polícias militares. Né? De modo geral, a gente tem, né? Paraná você até me falou, parece, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Então, veja, um problema de segurança pública. Então, eu acho que se você não investir em gente, no procedimento adequado, porque aí o fiscal vai um dia que não tem obra, por exemplo, e ele vai e certifica, né? Ele certifica, não existe e tal, que foi um dia que ninguém estava fazendo a obra. Então, uma coisa absurda, kafkaniana, né? Que não é sério, não é sério. Então a gente precisa tratar seriamente do ponto de vista de segurança pública, poluição sonora, do ponto de vista de saúde pública e Sim. política urbana e trânsito. Esse exemplo que você deu, né, das reclamações de ruído para a polícia, né, e muitas vezes a polícia militar, sempre foi uma incógnita para mim. Porque, por um lado, né, eu vejo assim, puxa, realmente é um problema importante que deve ser endereçado numa cidade,
mas me parece uma competência totalmente distinta do que é o papel de um policial militar, que tem a ver com violência urbana, né? Assim, talvez num cenário hipotético, né, o ideal seria ter um fiscal de fato, né, alguém que vá lá com um aparelho, né, para verificar a emissão sonora ou algo do tipo. A polícia talvez acompanhando esse sujeito, eventualmente, para dar uma... Enfim, dependendo da circunstância também, né? Se for algum evento muito grande, alguma coisa do gênero, mas que, via de regra, não me parece, assim, né, aqui você é o especialista, advogado, né? Mas não me parece que deveria ter qualquer, assim, ingerência direta, digamos assim, da polícia nesse sinistro urbano, né? Não sei o que você acha. Aí do ponto de vista jurídico, que a gente tem três dimensões, né? Tem a parte civil, né? Direito de propriedade, interferência, né? O ilícito civil, a gente tem a parte administrativa da infração, a questão ambiental, e a gente tem a parte criminal, então, crime de poluição sonora, né? Então, quando é crime, poluição sonora, ou a contravenção penal de perturbação sonora ao trabalho ou sossego. Então, realmente, então, se você aciona por um desses motivos, então tem uma questão criminal, né? Toque de política pública, realmente, e no nosso entendimento, tanto poluição sonora é violência urbana, perturbação sonora para nós é violência urbana, tá? Na nossa compreensão, violência urbana é segurança pública. A questão dos métodos para a gente resolver isso é a tipificação. Agora, a questão da polícia militar realmente é a escalada da força, né? Então, realmente, o que a gente precisava debater, aí ter uma legislação para que a polícia militar ela só fosse realmente acionada em casos graves, né, de aglomeração, né, multidão, que exija a força, né? Acho que esse código de escalada da força seria interessante. Mas às vezes é o que resolve, realmente. A pessoa está desesperada, sendo incomodada por um barulho, chama a polícia, mas a polícia militar vai e realmente é um caminho, mas a gente precisa debater, como a gente chama de lege ferenda, para que ou uma guarda municipal, né, as guardas municipais, os municípios que têm guardas municipais, junto com o fiscal, né, que esse é um argumento, né, que o fiscal ambiental diz, não vou, sem a polícia eu não vou porque tenho medo, né, de uma retaliação, em festa, alguma coisa, realmente. Sim. Então eles chamam a polícia para poder executar a ordem administrativa. Então a gente tem um problema, só que, repetindo, para nós, a gente entrar devido à seriedade. Então, poluição sonora é caso de violência urbana, não devidamente equacionado, e a perturbação, caso de violência urbana. E assim deveria ser tratado, né, com rigor, mas a gente tem propostas de revisão tanto da lei de crimes ambientais para melhorar o tipo penal do crime de poluição sonora e para melhorar, porque a gente tem problemas de interpretação. Às vezes a pessoa vai lá para o Ministério Público, reclama poluição sonora, e se tiver uma só vítima, próprio, às vezes, o Ministério Público não caracteriza a perturbação, só incomodado não é a contravenção penal. Você tem que ter uma multiplicidade de vítimas, e aí você cria o quê? O estado de impunidade estrutural, o estado de violência estrutural contra a dignidade de uma pessoa que está sendo invadida na sua propriedade, na sua liberdade, por um incômodo, né? Barulhento. Erickson, a gente está chegando mais ou menos no final do nosso episódio. E, bom, o Renan trouxe alguns casos aqui também, né? Puxa, já reclamei no PSIL algumas vezes, nada aconteceu, você abre 56, esquecem. 30% dos chamados 190 em São Paulo seriam por ruído. A minha pergunta aqui, para tentar fechar a nossa conversa, é o que o cidadão pode ou deve fazer, né? Enfim, e aí eu acho que tem duas situações distintas. Uma delas é durante uma situação de violência urbana sonora, como você está descrevendo, né? Assim, puxa, tem
sei lá, uma festa acontecendo, uma perturbação atípica em um estabelecimento, né? Para quem esse cidadão deve ligar, se é de fato para a polícia, e se essa perturbação é contínua e recorrente ao longo do tempo, quem o cidadão deve acionar, né? Se é um Ministério Público, se é uma Secretaria do Meio Ambiente, né? Porque muitas vezes tem esse momento, né, na vida de um cidadão que, então, bom, para onde é que eu vou, então, né? Porque não é muito claro hoje os caminhos que o cidadão deve tomar para fazer esse tipo de reclamação. Bom, primeiro lugar o cidadão, acho que é questão de provas. Sempre quando for reclamar de algo, né, busque juntar provas, né? Faz o vídeo, faz o áudio, usa um decibilímetro, né? Busca já estar produzindo provas, né? E os caminhos, realmente, você tem perante a própria prefeitura, é um caminho, ligação da prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente. Casos graves, realmente, polícia militar, né, que eles vão, e numa escalada, digamos, não resolveu, é crônico a situação, né, para a promotoria ambiental, né, tem a promotoria ambiental, a pessoa pode ir, tem a promotoria de urbanismo também, né, então já vai munida dessas provas mínimas, testemunhas, né, se melhor, quanto mais gente for junto, melhor. Né? Então não vai estar, não, é um movimento, são várias pessoas. E eu acho que também, além da parte administrativa, policial, do Ministério Público, também política. Eu acho que o cidadão aí, né, exerça seu direito político, vá reclamar com o seu vereador, vá reclamar com o seu deputado, vá reclamar lá com o senador, faça seus abaixos assinados, participe, é um custo, realmente é um custo, só que o custo da inação acaba sendo maior do que da ação, né? Então, acho que isso... então, a pergunta pessoal, sim, o caso de polícia, quando a perturbação intensa, sucessiva, ao longo, né, de dias, meses, semanas, você tem a poluição sonora, crime, poluição sonora e perturbação do sossego ao trabalho. São crimes e podem acionar a polícia militar, sim. Não, interessante. Aprendi bastante contigo hoje, Erickson. Obrigado pela participação no nosso programa. E queria deixar esses momentos finais aqui do podcast para tuas considerações finais, né? Ou eventualmente fazer algum comentário que a gente não tenha discutido aqui no programa que você possa achar relevante para os nossos ouvintes. Eu acho que não deu tempo da gente abordar uma questão dos ruídos veiculares, né? Então a gente tem uma questão de omissões até no padrão de monitoramento. A gente está num debate lá com o CONAMA, Ministério do Meio Ambiente, para atualizar o padrão de monitoramento de ruído de ônibus, ruído de carro, ruído de motocicleta, né? Que isso as prefeituras deveriam fazer esse monitoramento, né? Não fazem. E eu acho que é isso. Então, o mantra nosso, não, uma cidade livre de poluição sonora, né? Com menor poluição sonora possível, é uma cidade saudável, né? As referências aí eu tenho, né? Eu tenho um livro sobre isso, Cidades Livres de Poluição Sonora, está disponível na Amazon. Tenho também um outro livro sobre condomínios saudáveis e sustentáveis, livres de poluição sonora. Tem, né, a Associação Monitor Ambiental Anti-Ruído, se tiver qualquer dúvida, né, você pode consultar o nosso site. No YouTube, a gente busca canais, publicar vídeos demonstrando isso na prática do cidadão, né? Tem um campo também que não deu tempo de a gente... campo de inovação, por exemplo, tem metamateriais acústicos, que eu acho que é um caminho de você... campo de cristais, enfim, o campo da engenharia, campo novo, de você usar esses materiais para reduzir o ruído, né? Então, até pensando isso no futuro, né? Como você reduzir do equipamento à máquina. Eu acho tecnologia construtiva, a gente tem cartilhas sobre isso, né? Por exemplo, tem uma cultura de você usar furadeira toda hora, todo mundo vai pendurar
um quadro na parede precisa furar, não sei. Então, talvez essa cultura, né, do furar, não, pendurar. O Chile chega nesse ponto de uma pedagogia de você fazer pequenas obras e reparos, tal, mas com menor interferência acústica nessa obra. Então, são detalhes. Então, quem quiser mais informações, participar de alguma forma, né? Então, o cidadão tem um campo fértil, né? Dá trabalho, mas a gente só vai mudar essa situação. O Brasil está atrasado, né? Então, você vai para outros países e vê, não, como é que lá está, né? Tá bom, tem uma qualidade boa, e aqui a gente está tão ruim nas cidades, né? É motocicleta, é ônibus, é construção civil, enfim, coisas que extrapolem o campo da civilidade. Maravilha. Acho que é uma boa mensagem de conscientização de todos, né, a respeito da poluição sonora nas cidades. E, enfim, parabéns pelo trabalho, Erickson, e obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, Antônio, obrigado a você, o Caos Planejado, né, que é um projeto provocação, né, caos é possível planejar ou não, mas isso é mais ou menos como o ruído. O ruído você acha que ele é caótico, mas não, ele tem um padrão, ele é previsível, ele é evitável e ele é superável. Então, por quê? Porque ele surgiu de alguma falha no design do produto, falha na operação, algum fator humano. Então, ele é possível. Dá trabalho, mas é isso. De modo organizado, o movimento urbano, a gente vai conseguir melhorar um pouco a condição de vida e a qualidade de vida nas cidades brasileiras. Maravilha. Obrigado. Um abraço. Nesse episódio, conversamos com Erickson Scorsin. Esse episódio vai ao ar com a ajuda de 2 apoiadores institucionais. OSPA, uma empresa-escola com foco em inteligência territorial, projeto e capital, que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário em parceria com governos, investidores e desenvolvedores. E também 01 Arquitetos, um escritório que compreende a arquitetura como um exercício de leitura, método e realização. São projetos desenvolvidos com clareza, presença e compromisso com quem vive a arquitetura.